Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Damos graças a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também o início de uma nova semana. Estamos iniciando mais um estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para a Daniela Leal, ela de Itaiobeiras, em Minas Gerais, pede oração pelo esposo e pela filha para que aceitem a Jesus. Ivone de Mota é de Livenza, na Itália, pedindo orações por José Carlos. Ana Lu é de Manaus, Amazonas. Penha Furlane é de Serra, no Espírito Santo. Elisete Alves, ela pede orações por sua vida espiritual, pela família e pelos filhos. Noemi Oliveira é de São Paulo, capital, pedindo oração pela filha Andréia, para que aceite a Jesus. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença mais uma vez. Te damos graças por nos conceder este dia e também estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco e que fale a nossa mente, ao nosso coração, através do estudo que iremos fazer. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um, conforme a Tua vontade. Pedimos em especial pelo esposo e a filha de Daniela Leal, para que aceitem Jesus. Também pedimos por José Carlos, que a Ivone de Mota, lá em Livenza, na Itália, pede por ele. E ainda pedimos uma bênção especial para a filha da Noemi Oliveira, Andréia, para que aceite a Jesus. E todos os demais, Pai, nós colocamos em Tuas mãos e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. É muito bom podermos nos encontrar mais uma vez. Louvamos a Deus porque Ele nos concede esta oportunidade de estarmos juntos cada dia. E queremos dizer a vocês que estamos continuando a nossa série O Grande Conflito. E como vocês têm acompanhado, o estudo ele vem trazendo passo a passo a revelação das verdades que ficaram ocultas por muitos séculos devido à igreja dominante, que proibiu as pessoas de terem acesso à Bíblia. Somente os clérigos, somente os líderes eclesiásticos daquela época da igreja dominante é que tinham acesso, e eles então ensinavam o povo o que era melhor, era conveniente para eles. E depois então que algumas pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e começaram a estudar a Bíblia, viram que muitas verdades estavam ocultas. E, por exemplo, Martinho Lutero, ele encontrou na Bíblia que nós somos justificados pela fé e nós não somos justificados por obras como a igreja dominante ensinava. E depois João Calvino, ele também descobriu que além da justificação pela fé, nós também precisamos nos relacionar com Deus cada dia para nos santificarmos até quando Jesus voltar. Os anos e os séculos foram se passando, os estudiosos da Bíblia foram descobrindo novas verdades, e quando chegou então no século XIX, principalmente aqui nos Estados Unidos, Guilherme Miller e mais algumas pessoas estudando a Bíblia começaram a entender as profecias dos 2.300 anos, que está em Daniel 8,14, e começou então a ser pregado que Jesus voltaria em 1844, mas eles se enganaram com o evento. Jesus não voltou em 1844, o cálculo da profecia estava correto, só que depois do desapontamento e que eles continuaram estudando, alguns continuaram estudando, muitos desistiram da fé, porque venderam tudo que tinham para ajudar a imprimir folhetos, para pregar e falar da volta de Jesus. E então, esses poucos que ficaram firmes e estudando, chegaram à conclusão, através da revelação da palavra de Deus e também de uma visão que Deus deu a Irã Edson, que nessa data em que eles estavam esperando Jesus, a terra não foi purificada. Jesus não voltou, mas Jesus ele passou do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. Nós estudamos isso na semana passada. E então nós precisamos que todos vocês
prestem bastante atenção, façam anotações, anote passagens bíblicas para que possam entender as verdades que foram sendo reveladas. E Jesus, então, passa do lugar santo para o Santíssimo, começa a obra do juízo investigativo e todos os nomes de todos os seres humanos estão sendo revisados e então Jesus, quando vier, ele virá para dar a recompensa a cada um conforme aquilo que praticaram, aqueles que aceitaram Jesus e que permaneceram fiéis e aqueles que não aceitaram ou que até chegaram a aceitar, mas depois desistiram, então receberão a condenação. E esses poucos que ficaram estudando a Bíblia, eles chegaram a novas verdades da palavra de Deus. E nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, no verso 17, diz assim: o dragão, que é Satanás, ficou irado com a mulher, que é a igreja, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Satanás, então, ele ficou irado. Satanás, ele é irado contra o povo de Deus. Satanás, ele não quer que as pessoas adorem o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Satanás, o que ele tem feito durante ao longo dos séculos e dos milênios, é tentar afastar a pessoa de Deus, esquecer de Deus. E ele está conseguindo isso nessa época que nós estamos vivendo. As pessoas não estão querendo saber de Deus, conhecer a Deus. Alguns sinceros ainda estão, mas a maioria não quer saber de Deus. Estão se afastando cada vez mais desse Deus Criador que nós conhecemos e que é o mantenedor e que nos ama e quer nos salvar. Então, esses poucos que ficaram depois do desapontamento estudando a Bíblia, eles eram chamados de adventistas porque todos eles aguardavam a volta de Jesus. E quando foi então em 1863, foi fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque esses poucos que continuaram estudando a Bíblia intensamente, eles compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial. E então, essas pessoas, examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado, que é o quarto mandamento. E esse quarto mandamento, mais do que qualquer outro mandamento, identifica Deus como Criador, como o fundamento da verdadeira adoração. E então, um tema especialmente relevante nesses últimos dias da história, quando nós temos aí as 3 mensagens angélicas para serem pregadas. Então, o objetivo de Satanás, desde quando levou Adão e Eva ao pecado, é afastar a pessoa de Deus, impedir que Deus seja adorado e reconhecido como Criador e mantenedor de todas as coisas. Agora, a palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 2, verso 10, que não adianta nós guardarmos alguns mandamentos da lei e outros não, porque, conforme diz Tiago, qualquer que tropeçar em um só ponto, quer dizer, em um só mandamento, ele se torna culpado de todos os outros mandamentos. Então nós precisamos ver se há algum mandamento da lei de Deus que nós não estamos observando. Não sei se seja o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não importa qual seja. Se nós não estivermos seguindo, procurando pelo poder de Deus observar esses 10 mandamentos, nós estamos sendo culpados de todos se nós tropeçarmos em um só ponto. Agora, quando Irã Edson, quando os estudiosos da Bíblia, eles continuaram pesquisando e estudando para ver a doutrina do santuário celestial, eles então viram aqui em Apocalipse capítulo 11 e no verso 19, diz assim: então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi visto a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Vejam, dentro do lugar santíssimo, lá no santuário celestial, foi visto a arca da aliança. E o que é que tinha nessa arca da aliança? Conforme nós lemos em Êxodo capítulo 25, e no verso 16,
Êxodo 25, verso 16, Deus dizendo para Moisés, disse: coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Então, dentro da arca da aliança, lá no santuário celestial, tem as tábuas da lei. E agora, em Êxodo capítulo 31 e no verso 18, Êxodo 31, verso 18 diz: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança escritas pelo dedo de Deus. Aqui então nós vemos no santuário terrestre foi feita uma arca igual à arca que tem lá no céu, no santuário celestial, e dentro desta arca foi colocada as tábuas de pedra que Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Foi colocado dentro da arca da aliança. E esta arca, ela foi vista no céu por João no livro de Apocalipse, conforme nós lemos, Apocalipse 11, verso 19. Agora, nós lemos no princípio, antes de começarmos a ler esses outros versos, nós lemos também que o dragão, ele se irou e ele foi fazer guerra contra os descendentes da mulher, contra os crentes em Cristo Jesus. Os descendentes da mulher são aqueles que procuram obedecer e fazer a vontade de Deus. Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É por isso que aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas, que estudam a Bíblia e que conhecem as verdades que estão inseridas aqui na palavra de Deus e que procuram fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos, esses serão perseguidos. Diz aqui, Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, estes são perseguidos mais do que os outros. Ainda o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, Pedro ele diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Aqui Pedro ele está falando que os pecados, para serem removidos do lugar santíssimo, como era feito uma vez por ano aqui no santuário terrestre, onde o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação ou a purificação, ele fazia com sangue de bode, aqui no santuário terrestre. Mas lá no santuário celestial é o sangue de Jesus. Diz aqui, o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. É por isso que Jesus ele entrou no santuário celestial e está no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados. E estes pecados serão removidos totalmente quando Jesus terminar a sua obra de julgamento, e então ele dirá: Pai, está feito. E aí ele receberá de Deus a ordem para que ele possa vir e buscar aqueles que o aceitaram. E Jesus, então, ao voltar, nesta vinda que nós estamos aguardando, ele virá para buscar aqueles que o aceitaram e para dar o galardão a cada um. Os salvos receberão o galardão da vida eterna e os perdidos a condenação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos entender essa questão dessa doutrina do santuário celestial e da arca da aliança que está lá no lugar santíssimo com a lei de Deus, os 10 mandamentos dentro da arca, e que é esta lei que Deus estará usando para fazer o julgamento de cada ser humano. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana e fazemos uma pergunta a cada um de vocês. Crê você que no lugar santíssimo do santuário celestial está a arca da aliança com a lei dos 10 mandamentos dentro da arca, conforme nós estudamos hoje aqui em Apocalipse 11, verso 19? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus
e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.